Questão 16, nível médio. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. Quem foi, ou é meu aluno já, fez esse experimento aqui, comigo, então sabe muito bem como que isso aqui funciona. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então, olha só. Com a garrafa tampada, a água não sai pelos furos. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho a pressão da água. E do lado de fora, eu tenho a pressão atmosférica. Nesse caso, a pressão atmosférica é maior do que a pressão da água, que impede, a saída de água. Quando você destampa a garrafa, tem a pressão atmosférica de cá, tem a pressão da água aqui, só que o ar entra. Então, também vai ter a pressão atmosférica. Então, a pressão interna, que é a pressão da água mais a pressão atmosférica, é maior que a pressão externa, que é só a pressão atmosférica. Então, a água sai pelos furos. E por que dessas parábolas? Porque a pressão, ela aumenta com a profundidade. Novamente, gente. DGH. Quanto maior for a altura da coluna de água, maior vai ser essa pressão. Então, vou supor que tem água até aqui. Então, aqui, tem essa coluna de água, essa coluna. Então, no fundo, como tem uma pressão maior, vai ter um alcance maior. Então, no primeiro caso, com a garrafa tampada, impede a saída de água. Então, impede a saída de água na letra A, impede a saída de água na letra B, impede a entrada de ar errado, impede a saída de água, impede a entrada de ar. Não. Então, ficamos com 3 opções. Letra A, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Ok. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Verdade. Tá, gente? Quando eu tô aqui dentro, esse desenho dessas parábolas está relacionado com isso aqui, que é a pressão hidrostática. Então, essa pressão hidrostática é a pressão da coluna de água. Então, não tem nada a ver com a pressão atmosférica aqui. Então, letra A.